Agora vou chamar aqui meu querido Marcelo Neves, da Rádio Metropolitana de Cuiabá. Tudo bem, Marcelo? Prazer tê-lo aqui, meu querido. Grande abraço para você. Conte-nos tudo, conte-nos tudo. Então, se eu contar tudo, o Antônio Oliveira me bate, pô. Brincadeiras à parte, boa noite a todos, boa noite, Wagner. Sempre um prazer falar com você, sempre um prazer falar com a galera de Santos. Como é que vem o Cuiabá, Marcelo? Qual a formação tática? Vai ser o mesmo? Teve algum jogador que se machucou ou que vai ficar de fora por suspensão? O Raniel, ele tomou o terceiro cartão, um dos destaques no meio-campo do Cuiabá nessa fase. O Lucas Mineiro saiu contundido ontem, sentindo a coxa, dificilmente joga. São as duas baixas do Cuiabá para esse jogo contra o Santos. Em compensação, tem a volta do goleiro Walter, né? O Walter que foi desfalque contra a equipe do Vasco, mas volta contra o Santos, é o capitão da equipe e tem tido atuações aí memoráveis. Basta ver a própria vitória contra o Botafogo, aliás, fechou o gol, né? Então pesa muito a saída do Ranieri. O Ranieri sim vai fazer muita falta. O Melo está dizendo aqui, Ranieri desfalque é tudo nosso, ele é muito bom. É muito importante mesmo esse jogador? Ele é um volante, né? Ele é marcador, né? O Ranieri, ele é o seguinte, né? Ele faz muita saída de bola. Ele vem entre o Marlon e o Alain Pereur para poder fazer a saída de bola. Ele chega na frente também, mas deve entrar no lugar dele o Ronald ou até mesmo o Fernando Sobral e mantém o nível, né? Uma das vantagens que o Cuiabá tem para essa temporada é justamente ter um elenco homogêneo, aonde você não sente tanta diferença. Basta ver que saiu o Walter, entrou o João Carlos. O João Carlos foi eleito o melhor goleiro da Série B no ano que o Cuiabá conseguiu o seu acesso. Então, tem muita coisa ali que o Cuiabá tem essa questão desse equilíbrio, né? Claro, o Ranieri está no momento até melhor do que o Ronald e do que o Fernando Sobral, mas não perde muito no poder de marcação e também na saída de bola, porque são dois jogadores com um excelente passe também. Tá, então o provável substituto do Ranieri vai ser... Pode ser, até fica naquela dúvida, entre o Ronald e o Fernando Sobral, eu apostaria no Fernando Sobral. Fora isso, o time vai ser o mesmo, né? Fora a volta do Walter, o goleiro. O Walter é aquele que jogou no Corinthians. Ele mesmo. Tá. O time deve ser o mesmo com o Matheus Alex, o Marlon, o Alain Pereur, o Riquelme. Né? Aí o meio-campo deve ser o Fernando Sobral, o Felipe Augusto no lugar do Lucas Mineiro, que também não deve jogar, e o Denilson. E à frente o Cleison, o Daverson e o Isidro Pita. O Daverson que adora marcar gols no Santos, né? O Lucas Mineiro não joga por quê? Contusão. Ele saiu contundido ontem, sentiu a posterior da coxa direita, dificilmente volta para esse jogo contra o Santos. Tem quem que deve jogar, Marcelo? Deve jogar o Felipe Augusto no lugar dele. Felipe Augusto. É um 4-3-3, né? Clássico. É um 4-3-3, né? Joga ali com dois volantes, o Denilson um pouquinho com mais liberdade, o Cleison desce muitas vezes para poder fazer a linha de 4, com o Pita um pouco mais caindo para o lado esquerdo e o Daverson mais centralizado. É a forma que o Cuiabá tem se comportado nas últimas rodadas. Legal. Você disse que o Cuiabá vai pegar vai enfrentar um jogo que gosta, né? Você tá imaginando um Cuiabá, um Santos impondo o jogo, indo para cima do Cuiabá na Vila, é isso? Para explorar contra-ataque? Eu imagino assim, né? O Cuiabá jogando um pouco mais fechado, tentando partir mais no contra-ataque, fazer umas transições do meio para frente um pouco mais veloz, aproveitando os espaços que a defesa do Santos possa dar, porque quem tem que propor o jogo é o Santos. O Santos está na Vila Belmiro, é do DNA do Santos de jogar para frente, a torcida do Santos não gosta do Santos jogando recuado, não gosta do Santos jogando atrás, é um time que tem que jogar para frente, e aí, como já vai jogar em casa e a torcida empurra, é um tipo de jogo que o Cuiabá gosta, né? O que o Cuiabá fez contra o Botafogo? Fechou, congestionou o meio, forçou o Botafogo a jogar pelos lados e fazer chuveirinho. Fazer chuveirinho na defesa do Cuiabá
não dá certo, porque tem uma defesa muito forte na bola aérea, principalmente com o Walter, e também com o Marlon e o Imperiur. Dificilmente o Cuiabá toma gols de bola aérea, né? O João Lucas, o Santos, ele tem sido aí, né? O Marcelo Fernandes, desde que assumiu o time, ele tem mexido demais no esquema tático da equipe. De um jogo para outro e durante os jogos também, ele muda o esquema tático. Então, com a ausência do Lucas Braga, que não joga, está suspenso, ele pode manter o 3-5-2 contra o Cuiabá, e aí o João Lucas, que é o provável substituto do Lucas Braga, que está suspenso, faria o ala. Você consegue enxergar o João Lucas nessa função de ala, Marcelo, pelo histórico dele aí? Sim, ele atuou aqui, né? Como eu te disse, né? Na reta final do campeonato passado, o Antônio Oliveira armava o time com 3 defensores e o João Lucas fazia a ala direita, o Wendel fazia a ala esquerda, né? E ele jogava dessa forma. A questão agora é que ele pode ter o Riquelme e também o Isidro Pita caindo para cima dele, né? O que aconteceu no jogo contra o Vasco? O Ramon Dias ele teve que mudar o lado direito do Vasco porque o Gabriel Peck não conseguia descer para fazer a dobra na marcação ao lado do Paulo Henrique, né? Porque força muito. E o Isidro Pita ele tem velocidade e tem força. E o João Lucas, ele quando é muito atacado, isso já desde aqui do Cuiabá, ele sempre sentiu dificuldades. Então precisava sempre ter um zagueiro. O Marlon fazia muito essa cobertura dele, porque é um tipo de lateral que avança muito, mas tem muita dificuldade na marcação. Então eu acredito que também o Antônio Oliveira, conhecendo o João Lucas, ele vai forçar muitas jogadas por ali. Exatamente. Então o Marcelo, né, provavelmente pode colocar ali mais um zagueiro mesmo para atuar ali pelo lado direito para proteger o João Lucas. Eu vou colocar aqui, ó, as formações do Santos e eu quero a sua opinião sobre qual dessas formações prováveis, né, que eu coloquei aqui pensando, né, imaginando o que o Marcelo pode fazer, e qual delas, na tua opinião, vai dar mais trabalho para o Cuiabá? Qual delas seria pior para o Cuiabá, na tua opinião, né? Aqui seria um 4-4-2 clássico, né? Com um volante mais centralizado, 2 meias abertos, né? Jean Lucas de um lado, Nonato do outro, Lucas Lima na ponta do losango aí, na frente Marcos Leonardo Soteldo, a defesa com o João Lucas, Joaquim Messias e Dodô. Esse seria um 4-4-2, né? Você já disse que o João Lucas lá como lateral, na tua opinião, como lateral fixo, ele tem problemas para marcar, né? Porque faltaria ali a proteção, a cobertura de um zagueiro. Mas ele pode ter a ajuda do meia pelo lado direito aqui, o Nonato, que é um jogador de marcação também, né? Pode funcionar. Sim. Aqui seria um 4-3-3, um time para... Não, aqui seria um 4-2-3-1, que eu acho que pode ser utilizado também. Talvez não no começo do jogo, mas durante o jogo. O Santos pode ter essas mudanças durante a partida. Aqui seria um 4-2-3-1, com uma linha de 4, 2 volantes protegendo aqui, Tomás Rincon, Nonato, o Soteldo centralizado, só o Marcos Leonardo mais adiantado e 2 meias aqui abertos, Lucas Lima de um lado e João Lucas de outro. Tem também a outra possibilidade, que seria o 3-5-2, que pode ser aí a alternativa para começar o jogo, com Joaquim Messias e Dodô voltando ao time, foi poupado, a exemplo do Lucas Lima. Aí colocaria o João Lucas de ala pela direita, o Kevson de ala pela esquerda, Tomás Rincon de volante centralizado, Jean Lucas, Lucas Lima, talvez, né, de repente ele possa aí optar pela entrada do Nonato no lugar do Lucas Lima, né? Mas aí é uma outra opção. E na frente, 2 atacantes, Soteldo e Marcos Leonardo. Isso aí seria um 3-5-2 clássico, né? Qual dessas possibilidades você acha que vai trazer mais dificuldade para o Cuiabá, Marcelo? Eu acho que essa última traria mais dificuldades para o Cuiabá, porque o Marcelo Fernandes, o 3-5-2, porque iria congestionar o meio-campo.
E congestionando o meio-campo, o Cuiabá ele não tem um meia, né? Por exemplo, um meia parecido com o Lucas Lima, um meia parecido com o Ganso, um meia clássico, né? Até teve, que era o Cepelini, mas por problemas indisciplinares, o Cuiabá acabou por rescindir o contrato com ele. Então o Cuiabá tem essa dificuldade. Joga mais com os volantes mais soltos, com mais liberdade, para poder fazer essa armação, muitas vezes com o Cleison descendo para poder ajudar. Então, se você congestiona o meio-campo, você pode prejudicar um pouco mais as ações ofensivas do Cuiabá. Jogar com as linhas mais baixas também, você dificulta a armação das jogadas do Cuiabá. Vamos lembrar, o Cuiabá não tem um ataque tão efetivo assim, apesar de ter a 6ª ou 7ª melhor defesa do campeonato. Mas quanto mais você congestiona o meio-campo, você prejudica as armações da equipe do Cuiabá. Se o Santos resolver jogar num esquema espelhado com o Cuiabá que joga no 4-3-3, se o Santos jogar num 4-3-3, por exemplo, aí utilizando Mendonça de um lado, Soteldo do outro, Marcos Leonardo avançado, Lucas Lima, Jean Lucas e Tomás Rincon no meio de campo. Facilita mais a vida do Cuiabá, principalmente porque o Santos vai vir para cima e vai deixar espaços, né? Que é aonde justamente o Cuiabá sai em velocidade. O Riquelme, por exemplo, que é um garoto que é cria da base do Cuiabá, ele é um lateral esquerdo que ele tem, para você ter uma ideia, ele era um meia nas categorias de base, ele foi transformado em lateral esquerdo pelo Antônio Oliveira, tanto que chegou a ser convocado para a seleção sub-23, era para estar disputando o Pan-Americano, mas a diretoria do Cuiabá não liberou. Então ele tem muita qualidade no passe, né? E ele é um tipo de jogador que é um tipo de lateral muito de construção. Até por isso está utilizando bem o Pita por ali, e ele faz essa dobradinha com o Denilson. O Denilson cai muito pelo lado esquerdo para poder fazer essa dobradinha com ele. Então, se o Santos for espelhar com o Cuiabá, vai facilitar um pouco mais a vida do Dourado. Legal, Marcelo. Então, aqui o esquema que é predominante hoje no Santos, né, pelo menos para começar os jogos, tem sido predominante, que é o 3-5-2, embora ele já tenha utilizado o 4-4-2 para começar, como aconteceu no jogo contra o Corinthians, né? Ele joga num 4-4-2 também. O esquema predominante é o esquema que daria mais trabalho ao Cuiabá, que é o 3-5-2, por conta de o time ficar com o meio de campo mais povoado, né? Já que, como você disse, né, Marcelo, o Cuiabá não tem aquele jogador mais criativo no meio de campo, né? Não tem aquele jogador mais... Falta criatividade no meio campo do Cuiabá, um jogador mais pensante, apesar do Denilson estar ocupando essa função hoje. Ele, quando jogava na base, era um camisa 10, e no Cuiabá ele acabou se tornando um segundo e terceiro homem de meio campo, mas ele tem essa qualidade também, mas não é aquele meia clássico, né? Falta isso pro Cuiabá, mas ele compensa muito com os laterais construtores, ele compensa muito com a forma de construção pelos lados, né? Ele congestiona o meio e joga bem pelos lados, utilizando o Daverson como pivô, preparando as finalizações para o Pita, para o Cleison e até mesmo para os jogadores de meio que gostam de chutar. Por exemplo, o Fernando Sobral é um jogador que deve ser o titular. É um cara que arrisca muito os arremates de meia e longa distância e já fez alguns gols dessa forma. Valeu, meu querido Marcelo. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Sempre muito legal bater um papo com você, tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande abraço para você, meu querido. Valeu, forte abraço a todos aí.